Meus irmãos, para a nossa exposição nesta manhã, vamos abrir, nesta ocasião, 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro é o texto que tem servido de base para nossas exposições, Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim a Palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. O segundo texto, meus irmãos, que eu quero ler com vocês, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do verso 17. Atos, capítulo 20, a partir do verso 17. Atos, capítulo 20, a partir do verso 17, diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e a todos os que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados
e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Meus irmãos, a partir do texto de Efésios, nós temos analisado nas últimas ocasiões em que eu preguei a questão da igreja de Deus, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Toda obra de Deus tem como propósito secundário, já que o propósito primário é a glória de Deus, mas um relevante propósito é a sua igreja. E Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é Ele quem governa a sua igreja. E a partir dessa perspectiva, nós temos analisado o fato que no governo da igreja de Deus, é Ele mesmo quem escolhe os seus servos. E começamos a falar sobre isso. A igreja pertence a Deus. É Ele quem escolheu os seus apóstolos, escolhe os seus presbíteros, que é a mesma coisa que pastor e bispo, nomenclaturas diferentes para falar de um mesmo ofício, enfatizando apenas aspectos diferentes deste ofício. Então, na semana retrasada, nós observamos o chamado de Deus. Hoje, continuando essa exposição, eu quero apresentar alguns princípios orientadores, que não estão em toda a Escritura, esses princípios que eu quero falar, mas a partir desse texto de Atos. Paulo, como escolhido de Deus para o apostolado, uma função, um ofício que se encerrou no primeiro século, ele começa agora a demonstrar, por meio de seu procedimento e de seus ensinamentos, alguns princípios que devem guiar, devem orientar os presbíteros da igreja e também servem de constatação, porque ele nos ensina constatando alguns aspectos da sua experiência. E um ponto central que nós observamos a partir do texto de Atos é que os presbíteros, eles devem entender que eles estão servindo ao Senhor. No verso 19 de Atos, nós vemos: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, o aspecto preponderante do nosso serviço é que ele é feito para o Senhor. Isto é incomensuravelmente mais relevante do que cargos, do que títulos, papéis e honras humanas. Quando nós perdemos a dimensão daquilo que nós estamos fazendo, de a quem nós estamos servindo, nós começamos a querer agregar elementos para supostamente conferir valor. Me ocorre uma figura, é como nós queremos levar os nossos filhos para algum lugar, quem sabe nas férias eles vão crescendo e não vão querendo mais voltar aos antigos lugares. E nós começamos a agregar coisas. Olha, lá tem praia, ou lá tem aquele esporte que você gosta, lá você vai encontrar seus amigos, lá tem balanço, tem pulga. Não, pulga a gente não fala. Então, você começa a elencar coisas para que agora os olhinhos comecem a brilhar e eles queiram ir. Mas, na realidade, eles perderam o gosto pelo lugar. Antes, férias era aquilo ali. A analogia é simples. O que eu quero dizer é que quando você perde a consciência do que você tem que fazer, você tem que se motivar ou estimular a outros com elementos agregados. E muitas vezes esses elementos agregados são bastante estranhos ao propósito que você tem em vista. Então, o apóstolo Paulo fala: olha, eu passei esse tempo todo servindo ao Senhor, ponto. Mas quando nós perdemos isso, nós começamos então a gerar em nós a ideia de que nós temos cargos, de que nossa agenda é extremamente pesada, que nós somos requisitados, que nós somos importantes, que nós temos títulos, que a igreja é apenas um detalhe em nossa existência, e é um perigo ao qual todos nós estamos sujeitos, porque nós perdemos a dimensão de que o serviço é ao Senhor. Paradoxalmente, isso pode nos conduzir a um sentimento de autossuficiência, nós nos bastamos a nós mesmos, ou de inveja. Inveja daqueles que aos nossos olhos são mais reconhecidos, são mais requisitados e, portanto, eles são mais aceitos e são mais famosos. Um pastor e teólogo contemporâneo apresenta um princípio muito útil. Ele diz assim, o nome dele é Carson: regozije-se no serviço para o qual Deus o chamou,
e evite tanto a arrogância como a inveja. Então, a consciência, digo eu, de que nós servimos ao Senhor é grandemente importante, é fundamental para nos dar o foco correto, para que nós possamos ter uma dimensão de fato do nosso serviço. O desejo de servir, então, deve caracterizar o nosso ofício na Igreja de Deus e no mundo de nosso Pai. Ainda que de forma ordinária trabalhemos entre homens, nós procuramos ajudá-los e nós estamos assim servindo a Deus a quem nos chamou. E Paulo, ele tem consciência disso bastante clara do seu chamado, inclusive entre os efésios. Ele fala das tentações pelas quais ele passou. O texto fala provações, mas uma tradução mais literal é tentações, ou seja, ele passou por humilhações, tentações, mas ele não perdia isso, servindo ao Senhor. Se nós perdemos isso, seja o trabalho mais modesto que seja na igreja, ou o trabalho maior aos olhos humanos, nós perderemos o prazer de servir a Deus, mesmo que por vezes enfrentemos lágrimas e tentações que nos advêm de pessoas muitas vezes que podem querer até nos ajudar ou pensam estar ajudando. Então, nós servimos ao Senhor. Primariamente, nós não estamos servindo aos homens. Mas, dentro desse princípio, nós encontramos um outro decorrente, é que este serviço ao Senhor não é como dominador da igreja. Pedro, ele exorta aos presbíteros como ele, mas presbíteros mais jovens, como eles deveriam servir. Você é presbítero, você pastoreia a igreja não como sentimento de dominador, como se você fosse senhor da igreja. A igreja é de Deus. E no texto com o qual o culto foi iniciado, nos fala justamente isso. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A palavra que Pedro usa para dominador é uma palavra bem escolhida. Obviamente ele foi inspirado por Deus, mas para enfatizar uma espécie de domínio estrangeiro. É uma palavra usada para domínio estrangeiro. É alguém que domina pensando nos seus interesses. Então, presbíteros, vocês não são dominadores do rebanho, que se impõem ao rebanho pelo seu poder, pela sua suposta força. É isso que Pedro diz a eles. E diz mais, que nós devemos nos tornar modelo, padrão, exemplo. É daqui que vem a palavra que nós usamos para fonte, é que os jovens não conhecem mais essa expressão, que hoje a gente usa fonte, antigamente usava tipo, né? O nome era tipo, daí a tipografia. Então essa expressão que Pedro usa aqui, olha, você vai dirigi-los como tipo, como modelo, como um exemplo, não é pela força, é pelo seu testemunho. Então observe que nós servimos ao Senhor, cuidando da sua igreja, e devemos fazê-lo com humildade. Ele diz aqui no verso 19, voltando ao texto, servindo ao Senhor com toda humildade. A humildade é necessária. E é curioso que o Novo Testamento traz um conceito de humildade jamais visto. A humildade nunca foi vista como um sentimento nobre entre os gregos. A ideia é de arrogância, de poder, né? Daí nós, até hoje mesmo, olharmos para nós mesmos e falar, você tem valor, você tem força, vai lá, rompe em fé, e coisas desse tipo. E as Escrituras nos falam de humildade, que é, na realidade, um pensamento pequeno a respeito de si mesmo, no sentido de que nós sabemos que não somos autossuficientes. Nós não temos condições de fazer o trabalho, mas Deus nos capacita, mas nós não temos isso. Então, a ideia aqui expressa é de reconhecimento da fraqueza e o poder sustentador de Deus. É um sentimento que eu não sei se é de todos, mas eu lembro, no meu tempo de estudante, quando a gente sai do seminário, pelo menos no meu tempo era assim, a nossa formação não era tão boa como a dos jovens hoje. Então, a sensação de muita insegurança. Você estudou 4 anos interno, como era o meu caso,
alguns estudam 5, alguns por uma persistência em reprovação estudam 6, mas o fato é que eram 4 anos no meu tempo, então você estuda 4 anos e agora você vai assumir a igreja. Primeira reunião de conselho, primeiro casamento que você faz, o pastor às vezes desmaia, o noivo é que segura. A insegurança no início da coisa, como é que funciona essa insegurança? E essa insegurança, ela não vai caracterizar necessariamente o ministro, mas ela não é ruim. Necessariamente. Se ela não é boa necessariamente, também ela não é ruim, tem que ver em cada caso o porquê disso. Mas a ideia do texto é de você saber que é pequeno para a tarefa, mas você confia em Deus. E ao mesmo tempo, dentro dessa perspectiva de que nós estamos servindo ao Senhor, não como dominadores do rebanho, nós estamos servindo com humildade, tem que haver um senso de prioridade. E como é difícil o senso de prioridade, porque existem grandes avenidas prioritárias, mas as prioridades, elas também assumem um caráter diferente dentro das circunstâncias da qual nós estamos vivendo. Então aqui do verso 22 ao 24, ele diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que é curioso no texto é que o Espírito lhe assegurava que lhe esperavam cadeias e tribulações. Mas ele não considera isso uma orientação para que ele não cumprisse. O Espírito avisava, mas não quer dizer, então Paulo, não vá. Ele tem a sua prioridade de cumprir a ordem divina, de cumprir o seu ministério. É por isso que no final da vida ele pode dizer que ele completou a carreira. Ele concluiu a sua carreira. Ele tinha o senso de prioridade diante dele. Então ele sabia o que lhe competia. Paulo estava convencido que não veria mais aqueles irmãos. E a forma como ele fala, que não aparece tão claramente em nossa tradução, é uma forma muito enfática. Ou seja, vocês não vão me ver mais. Mas ele sabia disso porque o Espírito é que lhe garantia que lhe esperavam cadeias e tribulações. Então, ele tinha essa consciência. E dentro deste serviço, nós encontramos em Paulo uma sensibilidade e firmeza no seu ofício. No verso 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ele era sensível, ele chorava com a sua igreja, mas ao mesmo tempo a firmeza, ele não esmorecia. Cadê Paulo? Está chorando, agora ele não pode ensinar. Não, ele ensinava, ele chorava, ele orava pela igreja certamente, mas você veja, ele é um homem sensível e ao mesmo tempo um homem firme, porque de fato um ministro preguiçoso é uma vergonha dentro do reino de Deus e certamente ele não cumpre a sua vocação, noite e dia. Ao mesmo tempo, ele tinha uma visão íntegra de trabalho e uma modéstia, verso 33 a 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo diz que ele não cobiçou veste. Eu fiquei pensando nisso, né? Como é antiga a questão de cobiçar vestes, porque dá a ideia de status, valor agregado. Não quis prata nem ouro, mas ele trabalhou. A ideia de trabalhar aqui indica a dureza e o cansaço que isso produzia. O apóstolo Paulo, ele devia ter uma jornada tripla, manhã, tarde e noite. E a tradução também não deixa aparecer tão fortemente o que o texto está nos dizendo. A palavra que ele usa para trabalho é uma palavra muito forte. Ele não está dizendo que ele fez um trabalho comum, no sentido de que eu trabalho 8 horas por dia, 6 horas por dia. Ele não está dizendo isso. Tem uma palavra própria para isso que a gente conhece quando vai para a academia, não é? Vai para aquela esteira ergométrica, né? Ergo é o trabalho. Então ele não usa essa palavra para trabalho. Ele usa uma palavra que quer dizer um trabalho estafante,
E é uma palavra tão forte que Paulo não exige de ninguém isso. A única exceção que ele exige de alguém é quando ele fala daqueles que roubavam antes e se converteram. E fala, olha, vocês agora trabalhem duramente para poder, inclusive, socorrer o necessitado. Mas fora isso, Paulo não usa essa palavra para exigir da igreja, mas ele fala que o seu trabalho foi árduo. E, ao mesmo tempo, ele mostra que havia irmãs da igreja que tinham um trabalho assim. Irmãs que se esforçavam muito dentro do reino de Deus. São textos que passam quase despercebidos. Por exemplo, quando ele escreve aos Romanos, em 2 ocasiões ele diz, saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Essa Maria, que nós não sabemos quem seja, ela trabalhou muito arduamente pela igreja. E mais, ele fala de 2 mulheres com nomes sugestivos, né? Diz, saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. A mesma ideia. Ele continua, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Eu destaco esses textos porque há pessoas que fazem um trabalho muito árduo e nós nem sabemos. Trifena e Trifosa só aparece quando uma mãe quer dar um nome para as gêmeas da cunhada. Então, em geral, nós não lembramos muito o que elas fizeram. Um versículo só. Mas só a ideia do trabalho aqui é de um trabalho árduo e intenso. Voltando então ao presbítero, ao ministro, ele tem que trabalhar arduamente. Paulo nos fala disso. E isso traz, obviamente, um desgaste pessoal, resultante da sensibilidade para com a igreja. No verso 19, ele diz, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Ele volta a falar isso a partir do verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E ele vai falando que entre eles mesmos surgirão lobos vorazes. E no verso 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ou seja, ele antevia algumas coisas, ele sofria pela igreja, ele procurava fazer o que era possível para resolver aquele problema ou que a igreja não precisasse passar por aquelas dificuldades. Daí o seu ensino constante e as suas lágrimas. Era um desgaste natural. E junto a isso, nós podemos observar que o ministério, o presbiterato, que está associado ao chamado de Deus e à preservação de Deus, pode envolver dificuldades extremas. Às vezes nós estamos pensando que o nosso serviço a Deus, por si só, ele nos livra de provações, nos livra de dificuldades. Eu estou servindo ao Senhor, então não há problema. Há problema se eu não fosse servir ao Senhor. E não funciona assim. Ele diz, mais uma vez no verso 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que a tradução mais literal seria tentações. E tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então observem que os judeus, eles não davam sossego a Paulo. Perseguiu em Tessalônica, Paulo vai para Bereia, eles vão em Bereia. Onde ele ia, encontrava já animosidade. A sua fama o precedia e uma má fama, porque diziam que aquele estava transtornando o mundo. Mas ele continuava servindo ao Senhor. Esses homens tentavam destruir a obra de Deus. No entanto, ele continuava fazendo o seu serviço. Observe então, a igreja é de Deus. Deus é o Senhor da igreja. Cristo é o cabeça desta igreja. É o Senhor que confere à sua igreja ofícios para que estes homens sirvam ao Senhor por meio desta igreja. É um trabalho que não é fácil, é um trabalho difícil, mas há a consciência de que se Deus nos chamou, Deus haverá de nos capacitar. E essa capacitação de Deus, essa fidelidade nossa neste serviço, evidenciará sempre de forma concreta o chamado de Deus. E o consolo que temos é que o Deus que nos chama, ele não é um agregado da igreja, ele é o Senhor da igreja, e ele haverá de conduzir essa igreja a bom termo. À noite eu quero continuar falando um pouco mais
sobre o presbiterato, esse ofício tão importante na igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.